O primeiro tipo de nebulosas que nós vamos estudar são as regiões H2. O que significa H2? H vem do hidrogênio, não é? H1 é o hidrogênio neutro. E H2 é o hidrogênio ionizado. Não tem H3, porque o H não pode estar duas vezes ionizado. Mas existe hélio 3, né? Que seria o hélio duas vezes ionizado. Regiões H2. Regiões H2 é quase um sinônimo de berçário de estrelas. É onde as estrelas estão nascendo, né? Se você olhar com atenção uma região H2, você vai ver uma nebulosa, alguma estrela jovem, massiva, quente, e essa estrela quente ionizando a nebulosa que a formou, ou refletindo a luz dela na nebulosa, né? Então, você vê essas três coisas acontecendo em geral ao mesmo tempo. Esta é a M16, né? Que é chamada a nebulosa da Águia. Ela é muito famosa. Você já deve ter visto isso aí muitas vezes, porque é usado como marketing do telescópio espacial Hubble, né? Foi uma imagem do telescópio espacial. Aqui à direita, em cima, é uma imagem de grande escala, né? E esta região central aqui, está ampliada aqui, né? É chamada nebulosa da Águia. E aqui você vê tanto nuvens moleculares gigantes, como uma nuvem difusa. Muitas vezes as regiões H2 também são chamadas de nebulosas difusas, para se diferenciar das nebulosas planetárias, que nós vamos ver daqui a pouco, tá? E esta luz difusa está sendo produzida por estrelas jovens, que se formaram em alguma parte desse complexo. É evidentemente uma região bastante complexa, né? Aqui você vê tanto uma nuvem molecular escura, quanto parte dela ionizada ou com luz refletida. Aqui nós vemos as duas coisas. Nós vemos uma grande nuvem que, de um lado, já produziu um aglomerado de estrelas jovens, e do outro lado ainda não. Mas você vê o efeito das estrelas jovens aqui na ionização desta parte da nebulosa, né? Uma parte ionizada, a luz sendo interceptada, ionizando, e a parte de trás está escura, totalmente escura, né? E a mesma coisa aqui. A origem dessa ionização ou da luz refletida é o aglomerado que acabou de se formar, da metade dessa nuvem, né? Então você vê as duas coisas funcionando ao mesmo tempo, em regiões extremamente próximas do espaço, né? Uma nuvem mais estudada de berçário de estrelas é a nuvem molecular de Órion, da qual um dos componentes é a chamada nebulosa do Órion, que é uma nebulosa muito famosa, né? E que fica a apenas 500 anos-luz de nós. Então, pelo fato de ser tão próximo, né, 500 anos-luz numa escala da Via Láctea, que é de 100.000 anos-luz, vejam que ela é nossa vizinha dentro da Via Láctea, né? Então, sendo nossa vizinha, nós podemos estudá-la com maior detalhe e maior nitidez, né? Ela tem cerca de 100 anos-luz de diâmetro, e a massa total dessa nuvem molecular é de 200.000 vezes a massa do Sol. Nessa nuvem molecular, houve um surto de formação de estrelas há 12 milhões de anos. E desde então, estão se formando estrelas em menor quantidade em algum lugar desta nuvem molecular de Órion, né? Vocês conhecem a nuvem molecular de Órion, né? Vocês já olharam para o céu e já viram as Três Marias.
As Três Marias são três estrelas que têm 8 milhões de anos e que formam o cinturão de Órion. Essa é a constelação do Órion. Aqui está, então, o cinturão de Órion, as Três Marias, e aqui está a nebulosa de Órion. Aqui o arco. Betelgeuse e Rigel são duas estrelas extremamente brilhantes e fáceis de serem reconhecidas no céu. Né? E aqui tem a nuvem molecular gigante de Órion, tá? Sobre as estrelas, Betelgeuse, né? Rigel. Aqui está a nebulosa de Órion, a nebulosa da cabeça do cavalo, a nebulosa da Roseta, a nebulosa do Cone e mais uma porção de outras nuvens moleculares menores que fazem parte desse complexo e que não tem um nome oficial, porque não está imitando nenhum animal, provavelmente, né? Ou fica mais difícil de reconhecer. Então, vamos dar uma olhada, um pouco mais de detalhe, nesta nebulosa, chamada nebulosa de Órion. Esta é a imagem que normalmente você vê publicada da nebulosa de Órion, né? E esta imagem, ela vem desse ponto aqui. Aqui estão as Três Marias, Betelgeuse e Rigel, e tem três estrelinhas aqui, três estrelinhas entre aspas. A do meio é a nebulosa de Órion. Você consegue ver a olho nu, né? É um bom exercício para vocês achar a nebulosa de Órion a olho nu, né? No óptico é assim, no infravermelho tem esta cara aqui. Esta é a nebulosa do Órion, mas você veja que aqui também tem uma nebulosa muito acentuada, apesar de a gente só ver a estrela central dela, né? Que é uma das Três Marias. Na nebulosa de Órion estão sendo formadas 2.200 estrelas, num volume inferior a 12 anos-luz. Tá? 2.200 estrelas. E compare isso com a vizinhança do Sistema Solar. Nós temos aqui uma estrela a cada 3 anos-luz. Né? Uma estrela. Lá em 12 anos-luz você tem 2.200. Uma densidade muito maior. É claro que isso no futuro vai ser chamado de um aglomerado de estrelas, né? No óptico, na luz visível, você fotografa isso aqui, mas no infravermelho, onde o efeito de extinção, de obscurecimento é muito menor, você vê muito mais estrelas. Aí você pode fazer a real contagem de quantas estrelas estão realmente nascendo lá, né? Você pode também ver outras coisas muito interessantes, porque além das estrelas, você também pode observar protoestrelas. Estrelas que estão se formando, né? Aqui nós temos alguns exemplos. Estrelas que estão surgindo e provavelmente um sistema protoplanetário, um gás em torno delas que vai virar planeta, né? São amostras coletadas aqui de dentro dessa nebulosa de Órion, que é uma imagem tirada pelo telescópio espacial Hubble. Outro exemplo, né, de protoestrelas, né, com material circunestelar, possivelmente protoplanetário. Aqui um outro conjunto, né, de objetos, todos da nuvem da nebulosa de Órion. Tá? Por que eu estou mostrando? Porque está pertinho de nós. Então, com o telescópio espacial, você tem nitidez suficiente para fotografar isso. Essas coisas devem acontecer em todas. Só que, em média, elas estão muito longe, você não consegue imaginar para ter essa nitidez, né? Você aproveita que essa nebulosa de Órion está muito pertinho, então você consegue fotografar isso em maior detalhe, né? Ok. Dessa fase protoestelar, vamos passar por uma fase seguinte de estrelas, que são as estrelas de Herbig-Haro. É uma fase já mais evoluída do que a da fase
da nebulosa, né? São outro tipo de estrelas em formação ainda, né? E que tem jatos. Você vê um jato aqui, você vê um jato aqui, e a estrela mesmo está provavelmente a meio caminho. Eu digo provavelmente porque você não devia ver. Se você olhar no infravermelho, você vai ver, mas na luz visível, ela está sendo obscurecida pela poeira, né? Essas estrelas são muito difíceis de serem estudadas, porque você não as enxerga. Agora, com tecnologia infravermelha sofisticada, as coisas começam a se revelar, né? Mas o Herbig e o Haro fizeram um catálogo de objetos desse tipo, né? Por isso que eles são chamados de objetos HH. Esse aqui é HH47, é Herbig Haro 47, né? E a ideia é que você tenha aqui uma estrela nascendo, um disco em volta da estrela, e esse disco ainda está se agregando à estrela, na fase em que a estrela está ainda capturando matéria, né? Produzindo uma grande quantidade de energia, e tanta energia que ela começa a jogar a matéria para fora. E o único lugar que a estrela pode jogar a matéria para fora é pelo polo, já que no disco ela está sendo bloqueada. O disco bloqueia, né? Então o que ela faz? A estrela joga a matéria para cima e joga a matéria para baixo. E é isso que você vê aqui. E a luz que você enxerga não é a luz da estrela, é a luz da onda de choque. É um material que está sendo jogado para fora, está batendo no gás que formou a estrela, mais distante, formando uma onda de choque. Então é uma energia mecânica que está sendo jogada lá e aquecendo esse gás, e por causa desse aquecimento ele emite luz, né? Então esse basicamente é um modelo que é bom vocês guardarem, porque vocês vão reconhecer esse tipo de situação, uma estrela com disco em volta formando jatos, em pares sempre, um para cima e um para baixo, né? Com alguma frequência. Aqui, por exemplo, você vê também o objeto Herbig Haro, né? Vocês estão prestando atenção? O que está acontecendo? Está se mexendo, certo? Está se mexendo. Aqui, ó, 94, 95, 99, 94, 95, 98, 99. Tá? As estrelas estão paradinhas, né? A estrela está paradinha, mas a nuvem está se movimentando, né? De um ano para outro ela vai para fora. Eu estou dizendo que essa nuvem vem de gás que está sendo ejetado, né? E aquecendo, e essa onda de choque vai se mexendo para fora, né? Então, prestando bastante atenção, você vê esse movimento, você consegue ver isso, né? Ao longo dos anos, é claro. São 5 anos aqui, né? De 94 a 99. Aqui uma outra, ela também está se mexendo. Essa é Herbig Haro 111, né? É a Herbig Haro 111. Só que você está vendo só um lado, né? De onde que está vindo? Onde que está a estrela? A estrela deve estar do lado esquerdo, mas não aparece na fotografia. Mas a estrela deve existir. Qual seria uma maneira de a gente achar essa estrela? Observando no infravermelho. Certo? Se você observar isso aqui no infravermelho, né, essas EFGH são as bolhas de gás que foram injetadas, né? Esse gás não é ejetado suavemente. A estrela manda bolhas, né? E essas bolhas vão formando ondas de choque, e aí você vê essas coisas se propagando e emitindo essa luz, né? Vamos à busca da estrela olhando no infravermelho, tá? Muito bem. Aqui é aquilo que nós acabamos de ver, só que agora, em vez de lateral, está para cima, tá certo? Né? Ela está se movendo para cima. São as diferentes bolhas lá, E, F, G, H, tal, para cima.
Isso aqui é imagem óptica. Daqui para baixo é imagem infravermelha. Ambas tiradas com o telescópio espacial, só que aqui é óptico e aqui embaixo é infravermelho. Está aqui a estrela. Olha lá. Né? E você vê que ela está jogando um jato para cima e outro jato para baixo. Mas a estrela está lá. Ok. Uma outra nebulosa é a chamada nebulosa do ovo. Aqui você vê o disco de poeira, certo? Está vendo o disco aqui e aqui os dois jatos sendo expelidos, né? A nebulosa do ovo. E o disco de poeira, gás e poeira, envolve a estrela e a estrela está capturando esse disco. E por causa da grande quantidade de gás que está capturando, não consegue engolir tudo, joga parte para fora. E para fora, o único só tem um jeito de sair, é pelos polos. O disco está obstruindo a saída do gás. Né? No disco, o gás entra, pelo polo, o gás sai. Mais duas outras fotografias. Esta aqui é a DG Tauri B, que na verdade eu acho até já é classificado como estrela T Tauri. E essa aqui é uma Herbig Haro número 30. Né? Vocês veem, a estrela provavelmente está exatamente aqui, onde você não vê nada, você vê o disco de obscurecimento. Né? Um pouco de luz refletida aqui nos polos do disco e o jato de matéria aqui escapando. Né? Vocês vejam a escala aqui de 200 unidades astronômicas. Né? 200 vezes a distância do Sol até a Terra. Tá certo? Aqui uma outra, é um Herbig Haro 110, né? Também um jato que está provavelmente saindo de uma estrelinha por aqui, tá? Está jogando isso aqui para o espaço. Ok, então as estrelas jovens que nós vimos, né, foram as estrelas Herbig Haro e as estrelas T Tauri. As estrelas T Tauri são uma fase posterior, onde esse disco de obscurecimento já se esgotou, mas a estrela ainda está capturando gás em bolhas, que vem ainda de uma maneira mais aleatória, mas você vê a estrela, ela não está obscurecida. Né? E a estrela ainda não entrou na sequência principal. Essa é a fase da estrela T Tauri. Né? Aí nós temos a fase das estrelas quentes na sequência principal. Vocês já sabem de cor que isso aqui é o numeral de Pleiades, né? E tem uma outra tipo de nebulosa, que nas Pleiades você vê ainda estrelas jovens com parte da nebulosa, mas quando você tem uma estrela muito massiva, a fase da nebulosa que formou a estrela começa a se misturar com a fase da nebulosa que está sendo ejetado pela morte da estrela. As coisas quase que se misturam. A estrela nasce de uma nuvem, ela vive 1 milhão de anos e explode. Então não deu tempo para apagar a nebulosa que a circundou, já jogou matéria para fora. Né? Eta Carina é uma bela de uma história. Essa estrela é Eta Carina, né? Que é uma binária. E essa imagem foi tirada pelo telescópio espacial Hubble. Ela em volta, aqui não dá para ver, mas em volta dela tem uma nebulosa que é chamada nebulosa de Carina, né? Que é onde estão sendo formadas estrelas, nesse momento, a nebulosa de Carina. Né? E a Eta Carina foi formada recentemente, muito recentemente. Mas ela já explodiu no século XIX e explodiu jogando matéria para o espaço, pelos polos. Aliás, a Eta Carina, como eu falei, é uma binária, né? Tem um período orbital de 5,5 anos e ela eclipsa a cada 5,5 anos. Né? E o próximo eclipse vai ocorrer agora durante a Copa do Mundo. Certo? Em junho de 2014.
Então, os astrônomos brasileiros estão todos não, tem um grupo aí que está observando a Eta Carina toda noite para registrar o fenômeno do eclipse, que foi descoberto no Brasil. Né? Foi descoberto nos telescópios do OPD pelo Augusto Daminelli, né? Que descobriu que a Eta Carina é uma binária, porque até então não se sabia disso. Né? Então, esta é uma estrela assim, curiosa. Normalmente, quando você vê uma nebulosa ionizada, você sabe identificar, aqui é um berçário de estrelas e aqui é uma estrela morrendo. Não é? A morte de uma estrela, nebulosa planetária, resto de supernova, uma estrela que está morrendo. Mas, quando é um berçário de estrela, você sabe que é um berçário de estrela. Eta Carina, você está vendo as duas coisas ao mesmo tempo, né? Você está vendo o resto do berçário e já a estrela jogando uma enorme quantidade de matéria processada para o espaço, praticamente ao mesmo tempo. Né? Ok, nebulosas planetárias são, então, uma maneira de as estrelas morrerem. Então, se a estrela, como nós já vimos, tiver menos de 8 massas solares, depois da fase da sequência principal, depois da fase de gigante vermelho, depois da fase do ramo horizontal e do ramo assintótico das gigantes, o núcleo se contrai para se transformar em anã branca e ejeta o resto para fora. E isso, durante algum tempo, aparece como objeto muito interessante de ser estudado, que nós chamamos de nebulosa planetária. Por que nebulosa planetária? É um nome estranho, né? É porque os primeiros astrônomos, quando observavam essas nebulosas, elas não sabiam muito bem o que eram as nebulosas, né? Então, as nebulosas planetárias eram um conjunto de nebulosas que, no telescópio, dos telescópios do William Herschel, eram os melhores telescópios da época, mas eram relativamente primitivos. Pareciam, tinham um formato de planeta, mas, e por isso que se pensa que tem sido chamado de planetas, mas o William Herschel tinha uma teoria de que as nebulosas planetárias eram estrelas onde tinha um gás em volta e desse gás estava se formando um sistema planetário. E é por isso que ele chamava de nebulosas planetárias. William Herschel batizou por causa disso. Que é o contrário do que nós sabemos que é de fato. Não é uma estrela jovem que está formando planetas. É uma estrela velha que está morrendo. É o contrário. Né? Mas naquela época isso não era conhecido, mas ficou o nome, nebulosas planetárias. Né? Não tem nada de planetário associado a essas nebulosas. São estrelas que estão morrendo. Estão jogando para fora o resto do envelope que não se transformou em anã branca. Né? E essas nebulosas planetárias, elas têm as mesmas designações das galáxias, das regiões, que são os NGCs. Né? Vocês já viram várias dessas nebulosas, tem NGC 1575 e assim por diante. Né? O NGC vem de New General Catalog, que é um catálogo que o John Dreyer, um astrônomo irlandês, fez em 1888, organizando as descobertas do William Herschel e do filho dele, John Herschel, que descobriram a maioria dessas nebulosas, que são tanto regiões H2 quanto aglomerados de estrelas, muitas vezes também tem NGCs, nebulosas planetárias, e a maioria é galáxias. Né? Então, esse NGC vem do New General Catalog, que são 7.000 e poucos objetos. Né? Depois, o mesmo John Dreyer fez mais 2 catálogos que chama IC, Index Catalog. Né? E por isso tem algumas desses objetos que chamam-se IC. Né? No total, o NGC mais os 2 ICs dá 15.000 nebulosas. 15.000 objetos. Alguns são aglomerados globulares, outros são aglomerados abertos. Né? Muito bem, então nós conhecemos cerca de 1.500 nebulosas planetárias na Via Láctea.
Essas nebulosas planetárias, elas, diferentemente de uma supernova, numa supernova você tem uma ejeção com uma velocidade de 10.000 km por segundo, né? 1/30 da velocidade da luz. Uma nebulosa planetária, ela se expande, na verdade, uma brisa, né? 10 km, 20 km, 30 km por segundo. É uma brisa muito suave, né? Uma ejeção rápida. O diâmetro típico é de 1 ano-luz e ela dura cerca de 50.000 anos. É a duração de fase de nebulosa planetária. Depois disso, o gás começa a se misturar com as nuvens de gás do plano da galáxia e a nebulosa planetária desaparece, né? Não que o gás suma, o gás começa a se confundir com outras nebulosas, se integrar no meio do disco da... Bom, astrônomo gosta de ver bichinho no céu, né? Então, essa nebulosa planetária aqui é NGC 2392 e é chamada nebulosa do Esquimó. A nebulosa do Esquimó, então, tem aqui no centro, toda nebulosa planetária tem a anã branca em formação e o resto sendo ejetado. E vocês veem que essas ejeções, às vezes, não são únicas. Você pode ter uma ejeção e depois outras ejeções, ciclos, né? Sequências de ejeções. Mas, às vezes, formam essas imagens assim, curiosas, né? Essa outra aqui, NGC 6751, né? Uma outra imagem bonita, né? Essas imagens bonitas foram tiradas com o telescópio espacial, por isso que elas têm essa nitidez tão grande assim, né? Essa aqui é a nebulosa do olho do gato. Essa nebulosa é bastante interessante, né? Foi nessa nebulosa que foi descoberto o nebúlio. Vocês conhecem o elemento químico nebúlio? Não? Bom, eu também não. Mas, de qualquer maneira, quando tiraram o espectro dessa nebulosa do olho do gato, apareceram umas linhas muito intensas, que ninguém conseguiu identificar com um elemento químico, né? E como, quando observaram o Sol, viram que tinha linhas, raias atômicas, que não correspondiam a nenhum elemento químico conhecido, chamaram de hélio. Bom, o hélio é um elemento químico novo que foi descoberto no Sol e por isso chamaram de hélio, que hélio é Sol em grego, né? Quando então descobriram linhas estranhas na nebulosa do gato, chamaram de nebúlio, porque devia ser um elemento químico novo que só existe em nebulosas, daí nebúlio, né? Mas na década de 1930, um sujeito chamado Bowen mostrou, com cálculos de mecânica quântica, que na verdade essas linhas são linhas do oxigênio 2 vezes ionizadas e que não ocorrem em laboratório exatamente porque a densidade do laboratório é muito alta. Essas linhas só ocorrem em densidades muito baixas e por isso que se chama de linhas proibidas, que são linhas muito importantes no estudo das nebulosas. Só ocorrem em densidades muito baixas, por isso em nebulosas, né? Então esse nebúlio foi, digamos assim, um factoide temporário, né? Um elemento químico que se criou e depois desapareceu, né? A explicação, na verdade, era outra. Foi nessa nebulosa do gato que isso aconteceu, né? Essa é a nebulosa da borboleta, também não preciso dizer porquê, né? Vejam, vocês estão vendo o disco aqui, né? Quer dizer, quando as estrelas nascem, você tem isso aqui. Quando elas morrem, você também tem esse efeito bipolar, os dois polos, né? E, às vezes, a gente tem isso de uma maneira muito clara, que é, de fato, um disco, vamos dizer, a estrela está girando, e quando ela começa a ejetar, ela ejeta primeiro pelo equador e forma um disco. Depois, esse disco atrapalha mais a ejeção, e aí a estrela é obrigada a jogar para cima e para baixo, né? Mas, você pode também ter uma situação em que você tem duas estrelas. Você tem uma estrela normal e uma estrela morrendo. E essa estrela normal pode eventualmente jogar até gás em cima da outra, formando também um disco binário, de origem binária, que força a formação dessa estrutura dipolar, né? Essa é a nebulosa da formiga, ela é uma espécie de tanajura, né?
cheia de perninhas, tá certo? Também uma imagem tirada do telescópio espacial, ela chama-se MZ3. Não tem nada a ver com catálogo de formiga. Ela é um outro catálogo, o catálogo de MZ. É o terceiro objeto do catálogo MZ. E aqui a nebulosa de M2.2-9. Essa nebulosa é muito interessante, porque você tem aqui a estrela anã branca morrendo, e esses dois estrutura dipolar, e descobriu-se uma coisa muito interessante. Eu vou mostrar agora, presta atenção. A estrutura dipolar agora fica no sentido vertical aqui, mas é a mesma estrutura dipolar. Vocês estão prestando atenção? 97, 99, 2000, 2002, 2006, 2007. Vocês estão vendo alguma coisa acontecendo? Uma rotação. Imagina-se que você tem aqui um sistema binário, uma estrela normal e uma estrela compacta com um disco. E esse disco, além de girar, ele também precessiona lentamente. Ele faz um bambolê. Tá certo? Faz um bambolê. E aí, você imagine que o disco tem uma lanterna, assim, joga luz para cima e luz para baixo. E esse bambolê faz com que o facho de luz ilumine a nebulosa com mais intensidade e menos intensidade, e isso vai girando. E isso foi registrado, né, ao longo dos anos. E você vê então o efeito dessa lanterna, né, que vai precessionando. Essa aqui é uma nebulosa Calabash. Eu não sei por que chamaram de Calabash, e também não sei porque alguns outros dizem que é nebulosa do ovo podre. Também não entendo muito bem por quê, mas é uma nebulosa protoplanetária. Protoplanetária não é porque é um protoplaneta, é uma protonebulosa planetária. É uma nebulosa planetária no início de formação, né? Começou a fase da nebulosa planetária, nesse sentido, nebulosa protoplanetária, ou protonebulosa planetária seria mais adequado, né? Vocês entenderam melhor, né? Ok, e por fim nós temos mais uma outra categoria de nebulosas de estrelas mortas, que são os restos de supernovas, né? E que aí você tem uma história muito rica de muitos restos de supernova que já foram estudados, foram estruturados. Esta é uma supernova muito interessante que explodiu na Grande Nuvem de Magalhães no ano de 1987. Fevereiro de 1987. Foi a primeira supernova descoberta no ano, e por isso A. Né? E alguns anos depois foi registrado essa estrutura de anéis aqui, o que sugere que não é o gás propriamente dito expelido da supernova, e sim foram estruturas preliminares. Antes da explosão foi jogado gás para fora, formados esses anéis. Quando a nebulosa explodiu, a luz da nebulosa se propagou muito mais rapidamente do que o gás, e quando bateu nesses anéis, os anéis ficaram iluminados. Então é um eco da explosão da supernova, né? Uma estrutura muito interessante e bonita. E essa, não precisa explicar, né? Você já sabe o nome. Nebulosa do caranguejo, né? Visto em luz visível e visto em raio-x, né? São duas formas que mostram ambas uma supernova que explodiu no ano de 1054, na Via Láctea, né?